Não, do planejamento, mas seja aumento do salário da gente. Está aí. Tá. Bom, o deputado Cipo Lopes, eu faço as suas palavras as minhas, e, de fato, o DENOX é uma instituição que tem um conhecimento represado, que nós precisamos desse conhecimento para o país. O Instituto do Semiárido, do INSA, deputado Luiz Couto, não só ele, como a Comissão de Energia Nuclear também se interessa pelo Ministério da Integração como um todo. A Secretaria de Projetos e Políticas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação também já me procurou. Sei disso porque eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia como secretária executiva até um mês atrás. E eles têm uma série de projetos importantes com relação a recursos hídricos e querem a parceria com o Ministério da Integração. A Comissão de Energia Nuclear tem um projeto importante, inclusive bancado pela FINEP, que traz a dessalinização da água, que é muito importante para o setor do Nordeste, o qual nós vamos fazer parceria. E essa parceria só será possível se a gente tiver a expertise do DENOX. E a expertise do DENOX, como todos estão vendo aqui, está indo embora, sem transmitir o conhecimento para outros que deveriam já estar aprendendo. Quer dizer, o concurso público de 86 pessoas não foi suficiente, porque já foi reduzido, e nós estamos com um déficit de quase 100% dos funcionários, 99% dos funcionários do DENOX. É grave, é muito grave, porque nós não queremos perder o conhecimento que está lá. Com relação às empresas, a transformação do DENOX como uma empresa pública, como uma empresa que arrecada também, é o mesmo pensamento do ministro Helder, e é essa a nossa proposta. O DENOX tem condições de se transformar numa instituição que tem condições de arrecadar, de receber, como qualquer outra autarquia, empresa pública privada. Para isso, nós estamos acionando a jurídica do Ministério, não do DENOX, a jurídica do Ministério, que está trabalhando em conjunto com a Secretaria Executiva e com o ministro, para que a gente possa avançar nessas questões o mais rápido possível, porque isso é a sobrevivência do DENOX. Ele não ter que arrumar uma barragem que ele cedeu para uma empresa, que tem os recursos para fazer e aciona o governo para arrumar. Quer dizer, nós somos ainda a viúva na questão do processo. Damos maravilhas para a iniciativa privada e depois sustentamos a iniciativa privada com o mesmo problema de sempre. E o DENOX tem N outras situações em tecnologia, expertise e avanços que pode evoluir. O Dr. Clésio apresentou bem, o planejamento estratégico do DENOX é importante, do Ministério da Integração já existe, e estamos estimulando para os outros órgãos vinculados a nós que façam também, porque, de fato, a visão estratégica do futuro, o que a empresa quer alcançar é importante para que ela continue a sobreviver. Ontem eu fiz a pergunta interna sobre a questão das sobreposições dos trabalhos do DENOX com outros órgãos. Tanto é que eu refiz todo o qualitativo do orçamento do DENOX e foi muitos os questionamentos. É sobreposição ou não é sobreposição? De fato, não é sobreposição, pelo menos da identificação que eu fiz essa semana com relação aos trabalhos do Ministério, mas existem sobreposições em outras áreas. De fato, o Ministério do Planejamento tem que se preocupar com isso, porque são programas repetidos e que a gente tem que combatê-los, que eles consomem o recurso, é um sumidouro de recursos. O DENOX não tem sobreposição com relação à Codevasf. Nós vamos rever os programas, porque quando a gente escreve a qualificação, ela se repete. E ontem, inclusive, estava questionando os nossos técnicos se a gente não poderia colocar algo a mais para identificar que não é uma sobreposição de um trabalho de outro órgão. Essa é uma preocupação também do ministro Helder com relação ao assunto. Com relação aos gastos dos recursos, deputado Júlio, toda a razão. O recurso entra, o senhor não estava aqui presente, mas foi explicado que tem 1 bilhão de recursos, mas mais da maioria desse recurso, mais de 70% desse recurso está pagando aposentados, servidores que foram servidores da casa, que é de direito deles receber e que nós temos que achar uma solução. Aí é uma solução maior que o Ministério da Previdência, junto com o Ministério do Planejamento, aí tem o Fundo dos Servidores. Esse é um debate muito antigo dentro do serviço público, o qual eu já estou há 35 anos, tive a oportunidade de trabalhar em vários ministérios, inclusive o Ministério da Integração não é novidade, porque os
a execução do serviço do Ministério da Integração, à época era do Ministério do Interior, ainda no governo militar. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Interior, depois no gabinete do ministro, com o ministro Andreasa, e já conhecia os programas e a importância desses órgãos. Não foram criados só por ser criados, eles foram criados pela característica do Brasil e a nossa necessidade, que hoje é mundial. Recursos hídricos é segurança nacional, é estratégico. E essa expertise estratégica que tem o DENOX, nós não podemos jogar fora. E o desespero hoje é a gente correr contra o tempo para poder ter o conhecimento disponível para todos. Então, a importância do DENOX para o Ministério da Integração é máxima. Com relação à estrutura dos servidores, eu tomei conhecimento essa semana, porque eu tomei posse semana passada, já tive com o doutor Jorge, ele já me passou algumas informações. A área técnica do Ministério, que está cuidando da questão da reestruturação do Ministério, tem um prazo até sexta-feira para me entregar um decreto pronto. E, claro, o Ministério do Planejamento ainda não recebeu, eles receberam propostas anteriores, que, inclusive, a senhora já bem disse que tem uma dentro da Secretaria Executiva, mas eu estou esperando a do DENOX atual, para a gente finalizar um documento com o DENOX e o Ministério da Integração, em parceria, para encaminharmos ao Ministério do Planejamento, dentro das necessidades de cada órgão. Sabemos a dificuldade do planejamento, do momento atual e das dificuldades, e estamos tentando modernizar e, ao mesmo tempo, adequar às necessidades do governo federal. E tenho certeza que essa é uma excelente oportunidade para o DENOX se rever estruturalmente. Ele não tem corregedoria, não tem ouvidoria, a transparência é zero, que tem que acontecer. Então, isso é uma preocupação do ministro Helder e da toda a gestão que ingressa. Digamos que 1 bilhão só para começar, fora as questões de defesa civil. Mas os servidores do Ministério são, deputado... Eu sei, mas os servidores do Ministério são todos muito dedicados. O Ministério tem uma situação diferenciada na Esplanada, a área de TI do Ministério é diferenciada na Esplanada, e nós temos que passar esses expertises também para os nossos órgãos vinculados. Trazer os órgãos vinculados para dentro do Ministério, eles não estão separados, são braços nossos, e nós temos consciência da dificuldade também de avançar, porque também existe muita resistência na questão de colocar uma empresa que arrecade, os servidores ficam sempre inseguros, mas a intenção do ministro Helder, do Ministério da Integração, é a revitalização do DENOX e de todos os órgãos vinculados. Obrigada. Vou passar agora aqui para a Ângela, para as suas considerações finais e a sua despedida.